Deus te abre uma nova porta. Isaías 43:19 revela o começo de algo sobrenatural. A vida muitas vezes nos coloca em situações que parecem sem saída. Você ora, se entrega, clama, mas parece que nada muda. O que antes funcionava, agora parece travado. As portas que você esperava que se abrissem permanecem fechadas. Os caminhos continuam estreitos e a alma começa a se questionar. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele se esqueceu de mim? É exatamente nesse ponto, onde os olhos naturais só enxergam estagnação e silêncio, que os olhos espirituais precisam abrir para perceber o que o céu já está fazendo. Isaías 43:19 não é apenas uma promessa, é um decreto do Senhor que anuncia transformação, reposicionamento e a inauguração de algo sobrenatural que ainda não tem forma visível. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Não é sobre aquilo que você perdeu ou deixou para trás. Não é sobre portas que se fecharam, ciclos que se encerraram ou oportunidades que escaparam de suas mãos. É sobre o novo que Deus já começou a operar, ainda que você não consiga enxergar com os olhos físicos. E a percepção desse novo requer algo que muitas vezes falta: sensibilidade espiritual, discernimento e coragem para atravessar o invisível, confiando no que o Espírito já liberou mesmo antes de se manifestar. A nova porta não vem marcada com sinais que o mundo reconhece. Ela não é anunciada com trombetas humanas, nem com holofotes visíveis, inesperadas, nas oportunidades que você ainda não percebe. Deus age assim porque quer preservar o sobrenatural de você. Ele não deseja que você entre com expectativa baseada em aparências, mas com fé fundamentada em revelação. E essa fé não depende do que você vê, mas do que você crê, do que você entende pelo Espírito, daquilo que Ele revelou em sua palavra e nos sussurros interiores que só você consegue perceber. Hoje esta mensagem é mais do que informação. É convocação para perceber e agir. Você não chegou aqui por acaso. Existe uma porta diante de você e atrás dela, Deus já iniciou movimentos que mudarão sua história. Mas para atravessar essa porta, será necessário mais do que desejo ou emoção. Será preciso discernimento, humildade, fé e coragem para deixar o antigo e abraçar o desconhecido que já começou a se manifestar. O que está do outro lado dessa porta não combina com quem você era antes, mas com quem Deus está te formando para ser. E se você tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para obedecer, perceberá que aquilo que parecia parado, esquecido ou perdido, já está em ação no plano divino. É hora de parar de esperar sinais óbvios. É hora de abandonar padrões antigos de pensamento, de comportamento e de expectativa. É hora de se posicionar no invisível, porque Deus está operando no secreto, e só será revelado a quem estiver preparado para receber. A nova porta já existe. O movimento sobrenatural já começou. O que faltava era você perceber e permitir que o Espírito guiasse seus passos. Hoje, a voz de Deus ecoa para você. Prepare-se, pois algo novo está surgindo e será maior do que tudo que você já experimentou. O desafio é perceber, crer e avançar, mesmo sem todas as evidências. O céu não depende do seu entendimento. Ele depende da sua obediência. E é exatamente essa combinação de percepção e ação que permitirá que você atravesse a porta que Ele já abriu. O que você vai escolher? Continuar parado olhando o que já se foi ou avançar com fé para o que Deus já está preparando? Quando portas se fecham, céus se movem. Muitas vezes, quando uma porta se fecha em nossa vida, nossa primeira reação é sentir medo, frustração ou até rejeição. Achamos que perdemos algo, que fomos esquecidos, que as oportunidades acabaram. Mas no reino de Deus, o fechamento de uma porta raramente significa a ausência de ação divina. Pelo contrário, ele é frequentemente o primeiro sinal de que o céu está em movimento, operando de forma invisível, reorganizando destinos, preparando o terreno para algo que ainda não podemos compreender plenamente. A porta fechada que hoje parece limitar você,
pode, na verdade, estar sendo usada por Deus para preservar seu chamado, proteger sua fé e posicioná-lo exatamente onde precisa estar. É nesse silêncio e nessa ausência aparente que os movimentos mais poderosos do céu acontecem. E é exatamente aí que muitos falham. Eles interpretam o que não veem com os olhos humanos como inatividade ou fracasso, quando na verdade é preparação. Há histórias bíblicas que ilustram esse princípio. José foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo, privado de liberdade e esquecido na prisão por anos. Davi foi ignorado e desprezado pelos irmãos e pela própria sociedade. Mas o fechamento de portas nesses casos não foi derrota, foi reposicionamento. José só poderia governar o Egito depois de ter sido preparado no silêncio da prisão, e Davi só poderia se tornar rei depois de anos de espera e refinamento. E assim também acontece na sua vida. Deus fecha portas para afastá-lo do que é prejudicial, para impedir que você se desgaste em caminhos que não levam à plenitude do propósito. O que parece um fim abrupto, muitas vezes é um começo secreto, um movimento celestial que ainda não pode ser percebido pela sua compreensão limitada. Você sente que está parado, mas o céu já começou a trabalhar no seu futuro. Existe uma sincronização divina que não obedece aos relógios humanos. Cada porta fechada é um redirecionamento, um aviso silencioso. Não é aqui que o seu destino será realizado. Espere, prepare-se, mantenha-se firme, porque o que vem é maior do que você imagina. O desafio é manter o coração aberto, mesmo quando as circunstâncias externas sugerem fechamento. É perceber que Deus não está ausente, mas ativo, ajustando cada peça no tabuleiro da sua vida, alinhando situações, preparando pessoas e criando condições invisíveis que serão fundamentais para a sua virada. Cada passo que você dá agora, cada decisão que toma, cada atitude de fé silenciosa é registrada e usada pelo céu para abrir as portas certas no momento certo. Não se iluda pensando que fechar uma porta é sinônimo de fim. Muitas vezes é o início da manifestação do sobrenatural. O céu se move mesmo quando não há barulho, mesmo quando os sinais humanos não aparecem. E quando você finalmente atravessar a porta que ele abriu, entenderá que cada interrupção, cada frustração, cada aparente atraso foi uma intervenção de amor e sabedoria divina. Portanto, não se desespere, não se resigne, não tente forçar atalhos. Aprenda a perceber os sinais do invisível, a discernir o que Deus está fazendo nos bastidores e prepare-se para entrar na nova estação com fé, paciência e coragem. Quando portas se fecham, céus se movem. E aqueles que entendem isso caminham com segurança rumo ao que já foi preparado especialmente para eles. A nova porta não se parece com a antiga. A maioria das pessoas comete um erro espiritual grave ao esperar que o novo de Deus tenha a mesma aparência do que já viveram antes. Elas tentam reconhecer a bênção pela familiaridade, medir o milagre com réguas do passado, encaixar o que Deus está liberando em moldes antigos que já não funcionam. Mas a nova porta que Deus está abrindo para a sua vida não se parece com nada que você já conheceu. Ela não virá com as cores, formas ou sinais do que você experimentou anteriormente. O que você vê como estranho, inesperado ou desconfortável, muitas vezes é justamente a assinatura divina de que se trata do verdadeiro novo. É exatamente essa diferença que faz muitos perderem o tempo de Deus, porque não conseguem perceber o sutil, o discreto, o silencioso, aquilo que exige sensibilidade espiritual para ser reconhecido. Isaías 43:19 nos desafia a entender que Deus faz coisas novas, coisas que nós humanos ainda não conseguimos enxergar. O que Ele está preparando não se encaixa nos padrões de experiência anteriores, não cabe nas expectativas humanas. Quem espera repetir o passado, mesmo que ainda seja bom, corre o risco de rejeitar o que é essencial para a sua transformação. É por isso que a fé, a obediência e a percepção são essenciais. A nova porta requer um coração ajustado, uma mente aberta
e olhos que enxergam pelo Espírito, não apenas pelo que é visível. Se você insiste em comparar o novo com o velho, pode passar pela porta sem perceber, ou até ignorá-la completamente, deixando que oportunidades celestiais escapem. A nova porta traz mudanças radicais, reposicionamento espiritual, e muitas vezes exige abandonar velhos hábitos, relações e atitudes que não correspondem à nova estação. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de um alinhamento completo com o propósito divino. Deus não está apenas oferecendo algo diferente, Ele está mudando a forma como você vê, como você age, como você acredita. E isso incomoda, porque a mente humana tende a buscar conforto no conhecido. Mas para entrar naquilo que Deus preparou, você precisa deixar de buscar segurança no passado e abraçar a incerteza guiada pelo Espírito. O novo de Deus é sempre maior, mais amplo e mais profundo do que qualquer coisa que você já experimentou. E a porta que leva a Ele é cuidadosamente posicionada. Não espere sinais grandiosos. Muitas vezes, o que é visível para os outros passa despercebido, mas os que têm sensibilidade espiritual percebem a abertura e podem atravessá-la com segurança. Esta é uma porta que desafia sua percepção, que testa sua fé e que exige coragem para avançar, mesmo quando tudo parece pequeno ou insuficiente aos olhos humanos. Deus está rompendo padrões antigos e inaugurando uma realidade que você não imaginou, e a percepção dessa mudança depende da sua capacidade de enxergar pelo Espírito. Entrar na nova porta significa reconhecer que o antigo não se repete, que o sobrenatural não se mede pelo que já foi e que cada detalhe que parecia estranho ou inesperado é parte de um plano perfeito que só Ele pode coordenar. A porta é diferente, o caminho é diferente e a experiência será completamente nova. E quem tem olhos para perceber, ouvidos para ouvir e coração para obedecer, vai atravessar essa porta e descobrir que o que está do outro lado é infinitamente maior do que qualquer coisa que já viveu. O desafio é simples na aparência, mas profundo na prática. Deixar o velho para trás, abandonar as comparações e confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Só assim será possível viver a plenitude do novo que Ele preparou. O sobrenatural começa quando você entende que a porta que se abriu não é uma repetição, mas um começo original, único e transformador. O desconforto é a linguagem da transição. Existem momentos na vida em que tudo que antes era confortável, conhecido e seguro começa a se tornar desconfortável. Pessoas que você confiava, rotinas que antes eram tranquilas, atividades que davam prazer, até mesmo lugares que pareciam seguros, de repente passam a gerar inquietação. Esse desconforto não é coincidência. Não é sinal de que você está falhando ou que Deus se afastou. Pelo contrário, ele é uma das linguagens mais claras do Espírito para comunicar que você está entrando em um novo ciclo, uma transição espiritual que exige percepção e discernimento. É como se o céu sussurrasse: você não pertence mais a este lugar. Prepare-se para o que vem a seguir. O problema é que a mente humana tende a interpretar esse tipo de sensação como crise, fracasso ou abandono. É natural olhar para o que incomoda e buscar justificativas, explicações ou culpados. Mas o desconforto espiritual tem outra função. Ele age como um alarme, um indicador de que algo está sendo reformulado por Deus no seu interior. É um sinal de que você não pode permanecer no mesmo padrão de pensamento, na mesma rotina ou nas mesmas relações, se deseja alcançar o novo que está sendo preparado. O desconforto revela que o seu espírito já está pronto para avançar, mesmo que o seu entendimento ainda não acompanhe. Ele desmonta estruturas internas que já não servem, expõe limitações e provoca renúncias necessárias para que a nova porta possa ser atravessada com segurança e fé. Muitas vezes, Deus permite que você se sinta deslocado, insatisfeito ou inquieto, para que você busque a Ele mais profundamente, para que perceba que aquilo que parecia suficiente já não é mais suficiente para o que Ele quer fazer. O desconforto não é uma punição, é uma preparação. Ele é parte do processo de refino, purificação
e alinhamento com o plano divino. Como o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar, o seu espírito precisa sentir o desconforto para liberar o que ainda está preso, para abrir espaço para o novo, para ajustar o coração, a mente e a fé. Aqueles que ignoram esses sinais muitas vezes permanecem estagnados, tentando se acomodar no que já não funciona, enquanto o céu está pronto para liberar milagres, oportunidades e revelações que só surgem quando há movimento interno. O desconforto, quando compreendido, se transforma em indicador de crescimento, em catalisador de transformação e em sinal de que Deus está operando nos bastidores, mesmo que você ainda não veja nada externamente. A transição exige coragem, sensibilidade e entrega. É hora de aceitar que o que incomoda é, na verdade, um convite divino para avançar, abandonar o velho, desapegar-se de padrões obsoletos e preparar-se para entrar naquilo que Deus já está construindo, mas que ainda não se manifestou completamente. Se você aprender a ler o desconforto como linguagem do espírito, perceberá que cada sensação de inquietação, cada insatisfação, cada sensação de deslocamento não é perda, mas sinal de que o novo está sendo estruturado, alinhado e preparado para que você atravesse a porta certa, no tempo certo, com fé e percepção espiritual, para o sobrenatural se manifestar plenamente em sua vida. A transição começa no seu interior antes de se refletir no exterior. E aqueles que compreendem e respondem ao desconforto se posicionam como protagonistas do plano de Deus, prontos para atravessar portas invisíveis e experimentar o que Ele já decretou antes mesmo que você compreenda completamente. Deus está fazendo, mesmo quando não está mostrando. Muitas vezes, nos desesperamos porque não vemos sinais visíveis do mover de Deus. Oramos, buscamos, clamamos e sentimos como se tudo estivesse parado, como se o céu tivesse fechado os ouvidos ou se esquecido de nós. Mas essa percepção é enganosa. O reino de Deus não opera segundo os olhos humanos. Ele age no invisível, nos bastidores, no silêncio do segredo. Quando uma porta ainda não se manifesta visivelmente, não significa que nada está acontecendo. Deus já começou a trabalhar. Ele já está movendo pessoas, situações e recursos em favor do seu destino, mesmo que você não perceba. Isaías 43:19 nos desafia a entender que Deus não apenas fará algo novo, Ele já está fazendo. O tempo verbal é presente. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Isso revela que a ação divina acontece mesmo antes da manifestação externa, e que há um processo invisível sendo executado para que, quando chegar o momento certo, tudo se revele de forma perfeita e sobrenatural. O problema é que muitos desistem ou perdem a paciência porque esperam sinais extravagantes, respostas rápidas, milagres com holofotes. Mas o mover de Deus é sutil e estratégico. Ele prepara o terreno, lapida corações, alinha passos e posiciona recursos com precisão que os olhos humanos não conseguem acompanhar. As sementes que ele planta hoje no invisível vão florescer no futuro com intensidade, e apenas aqueles que permanecerem fiéis e atentos perceberão o cumprimento no momento certo. Enquanto você luta, espera ou se questiona, o céu está trabalhando. Cada detalhe, cada pessoa cruzando seu caminho, cada oportunidade que surge ou desaparece, faz parte de um plano cuidadosamente orquestrado. A paciência não é apenas esperar, é perceber que a ausência de evidência não é a ausência de ação. É compreender que Deus age em sincronia perfeita com o tempo divino e que cada etapa invisível tem um propósito de preparação. A fé se fortalece não quando tudo é visível, mas quando você crê no que não vê, quando continua avançando apesar do silêncio, quando permanece firme apesar da ausência de resultados aparentes. É nesse ponto que a maturidade espiritual é testada, porque somente quem entende o mover invisível consegue atravessar a porta quando ela se abre, reconhecendo o trabalho que estava sendo feito antes mesmo de se manifestar. Deus não precisa da nossa percepção para agir. Ele age com soberania, sabedoria e cuidado. E quando você finalmente perceber que a porta se abriu,
perceberá também que cada instante de espera, cada sensação de silêncio e cada momento de aparente inatividade foram fundamentais para o que está por vir. O céu nunca está inerte. Ele se move constantemente, mesmo quando não há barulho, mesmo quando não há sinais visíveis. E aqueles que compreendem isso, que permanecem atentos, disciplinados e guiados pelo Espírito, encontram a oportunidade de atravessar a porta certa, no tempo certo, com discernimento, fé e prontidão para o sobrenatural se manifestar plenamente em suas vidas. A chave para perceber o agir de Deus não está no que você vê, mas na sensibilidade do seu espírito, na paciência que você mantém e na fé que você decide exercer, sabendo que o céu está sempre ativo, mesmo quando o humano ainda não entende. A chave não está na mão, está na mente. Antes de Deus abrir uma nova porta na sua vida, Ele precisa trabalhar profundamente na sua mente. Muitos clamam por mudanças, oportunidades e milagres, mas permanecem presos a padrões de pensamento que limitam a percepção do sobrenatural. A chave que abre a porta não está na mão, não depende de esforços externos ou de circunstâncias favoráveis. Ela está na mente. Está na capacidade de ajustar crenças, abandonar conceitos antigos e alinhar o pensamento ao plano divino. Enquanto não houver essa libertação interior, nenhuma porta externa se manifestará de forma plena. A mente é o campo de batalha da fé. Se você mantém pensamentos presos a medos, culpas, traumas ou dúvidas, mesmo que receba a promessa, não terá força, coragem ou visão para atravessar. Deus sabe disso, e por isso Ele atua primeiro no invisível, lapidando, moldando e removendo limitações internas antes de liberar o acesso externo. Romanos 12:2 ensina que a renovação da mente é a porta de entrada para a transformação da vida. Renovar a mente não significa apenas aprender algo novo, mas desapegar-se do velho que já não serve. É abandonar crenças limitantes, padrões emocionais que aprisionam, hábitos que desviam do propósito. Só depois dessa renovação interna é possível reconhecer e atravessar a porta que Deus abriu. Muitas vezes, pessoas oram por milagres enquanto carregam dentro de si a resistência inconsciente que impede o cumprimento. A chave da mente desbloqueia a percepção, fortalece a fé e permite enxergar o invisível. Aquilo que parecia distante, fora de alcance ou impossível de conquistar, passa a ser natural, porque o alinhamento interno permite que a manifestação externa aconteça. É por isso que a obediência mental é tão crítica quanto a espiritual. Deus pode mover montanhas, abrir portas e liberar o sobrenatural. Mas se a mente não estiver preparada, o coração hesitará e a fé vacilará. Quando você começa a perceber que a chave está dentro de você, que tudo depende de ajustes internos, compreende que cada situação de espera, cada desafio, cada momento de aparente estagnação tem um propósito: moldar sua mente para que ela se torne receptiva àquilo que Deus já planejou. A nova porta exige compreensão, percepção e coragem mental para atravessar. Não é apenas um ato físico, mas uma transformação profunda no modo de pensar, de decidir e de perceber o sobrenatural. O que Deus está abrindo não é apenas acesso a algo novo, mas a uma nova forma de viver, agir e crer. E essa transformação começa no pensamento, se expande ao coração e finalmente se manifesta no mundo visível. A chave da mente é invisível, mas essencial, porque ela determina se você estará pronto para entrar, se sustentará o que está do outro lado e se caminhará na plenitude do propósito que Deus preparou antes mesmo que você existisse. A fé que vê o que ainda não tem forma. A nova porta que Deus está abrindo na sua vida não vem com placas, mapas ou sinais visíveis para os olhos humanos. Ela começa como um chamado interno, uma convicção silenciosa, uma sensação no espírito de que algo grande está para acontecer. A fé que vê o que ainda não tem forma é a única capaz de atravessar essa porta. Fé não é esperar ver para crer. Fé é crer para ver. É confiar no que Deus já começou a realizar, mesmo que, externamente, tudo pareça parado. Isaías 43:19
nos confronta com a realidade do sobrenatural. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? O que isso significa é que a ação de Deus precede a percepção humana, e só quem desenvolve olhos espirituais consegue enxergar o que ainda não se manifestou. Muitas pessoas perdem oportunidades sobrenaturais porque estão esperando sinais espetaculares, enquanto o mover de Deus ocorre no invisível, nos detalhes, no silêncio, nos encontros aparentemente comuns que carregam propósitos extraordinários. A fé que vê o invisível é diferente de esperança superficial. Ela é ativa, persistente e consciente de que o processo divino segue uma ordem perfeita. Ela não se desespera com a demora, nem se desanima com o silêncio. Aquilo que você ainda não percebe, Deus já começou a mover. Cada oração feita, cada gesto de entrega, cada passo de obediência, mesmo que pequeno, está sendo registrado e usado para preparar o terreno do sobrenatural. Fé verdadeira entende que muitas vezes o milagre já começou a ser formado no mundo espiritual antes de qualquer evidência no mundo físico. É por isso que a paciência e a sensibilidade espiritual são indispensáveis. Você pode não ver o caminho, não ouvir confirmação externa, não sentir segurança nas circunstâncias, mas a fé permite que você caminhe com firmeza, mesmo sem todas as garantias, sabendo que o céu já está alinhado em seu favor. As portas de Deus quase sempre começam estreitas, invisíveis, silenciosas, mas se você avançar pela fé, descobrirá que o que está do outro lado é amplo, abundante e transformador. Aqueles que aguardam pelo visível apenas, ignorando o que Deus já começou no secreto, perdem o timing divino e podem deixar passar oportunidades únicas. É a fé que transforma o invisível em realidade. Ela é a conexão entre a promessa e a manifestação, entre o chamado e a concretização. A fé que vê o que ainda não tem forma, não se contenta com o passado, nem teme o presente. Ela projeta os olhos do Espírito no futuro que Deus já preparou e caminha como se já estivesse atravessando a porta, mesmo sem sentir os degraus ou ver a luz completa. E é essa fé que ativa milagres, que destrava destinos, que posiciona você no tempo certo para o sobrenatural se manifestar plenamente. Ela é o que diferencia aqueles que apenas sonham com a mudança daqueles que vivem a transformação divina. A fé que vê o que ainda não tem forma não é passiva. Ela age, confia, persevera e se mantém firme. Ela é o combustível para atravessar portas invisíveis, alinhar-se com o plano de Deus e experimentar a novidade que Ele já começou a operar antes mesmo que você compreenda completamente. Aquilo que você ainda não entende, Ele já está realizando. E a fé é o veículo que transporta a sua vida para a realização do que ainda está por vir. Quem carrega a aliança não bate em porta errada. Existe uma diferença profunda entre aqueles que caminham apenas pela própria vontade e aqueles que vivem sob aliança com Deus. A pessoa que carrega uma aliança verdadeira não precisa correr atrás de portas ao acaso, não precisa tentar adivinhar caminhos ou buscar soluções humanas para aquilo que só o céu pode direcionar. A aliança é como um GPS espiritual que te protege, te guia e te posiciona no tempo e lugar certos, impedindo que você se desgaste onde não deveria estar. Quem anda em aliança com Deus tem acesso à sabedoria e à percepção que vai além da lógica humana. Mesmo diante do caos, das incertezas ou das aparentes perdas, o coração permanece seguro, porque sabe que cada fechamento, cada desvio, cada bloqueio é, na realidade, uma proteção divina. O céu se move com precisão, e as portas certas se abrem apenas para aqueles que permanecem fiéis à aliança, que obedecem, que confiam e que mantêm os olhos fixos no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não parecem promissoras. Muitas vezes, o que nós chamamos de rejeição ou atraso é, na verdade, livramento. Há portas que, se fossem abertas prematuramente, poderiam causar dano, dispersão ou confusão na vida espiritual. Deus, em sua soberania, fecha o que não serve, bloqueia o que desviaria e preserva aquilo que Ele planejou. Por isso, é fundamental entender
que a aliança não é apenas uma proteção, é também um direcionamento. Ela te faz reconhecer onde entrar, quando esperar, com quem se aliar e quando permanecer em silêncio. Aqueles que não compreendem isso, frequentemente se perdem tentando atravessar portas erradas, desperdiçando tempo, energia e até mesmo fé. Mas quem entende a força da aliança, percebe que as conexões, oportunidades e caminhos corretos surgem no tempo certo, no lugar certo, com pessoas certas, e que cada movimento de Deus está planejado para que você entre sem se perder e sem tropeçar. A aliança é um selo invisível que marca aqueles que pertencem ao propósito de Deus, e quem vive nela reconhece a diferença entre portas humanas e portas divinas, entre atalhos ilusórios e caminhos sobrenaturais. Ela confere segurança espiritual para caminhar mesmo quando tudo parece incerto. Quem carrega a aliança não se desespera diante do fechamento de portas, não tenta forçar resultados e não se deixa influenciar por opiniões humanas ou pelo barulho do mundo. Ele caminha com discernimento, confiando que o céu já abriu as portas certas e que cada passo está sendo orientado pelo Espírito. Cada situação de aparente frustração, cada obstáculo, cada espera faz parte do processo de alinhamento divino. E quando você se posiciona sob a aliança, aprende a reconhecer sinais que outros não enxergam, percebe conexões que pareciam impossíveis e consegue atravessar a porta correta no tempo exato, com segurança, fé e consciência de que tudo está sob o controle absoluto do Senhor. Quem entende isso se livra da ansiedade, da pressa e da frustração, porque sabe que a porta certa, aquela que Deus preparou, não depende do esforço humano, mas da fidelidade à aliança e do discernimento espiritual para entrar no que Ele já liberou para a sua vida. A porta que não faz barulho, mas está aberta. A maioria das pessoas espera que quando Deus está prestes a fazer algo grande, o céu anuncie com claridade, sinais visíveis ou confirmações extravagantes. Elas buscam manifestações externas, sinais óbvios, aplausos humanos ou evidências que possam ser vistas por todos. Mas o mover de Deus nem sempre se revela dessa maneira. Muitas portas divinas estão abertas e prontas para serem atravessadas, mas silenciosamente, de forma quase imperceptível, exigindo sensibilidade espiritual para serem percebidas. O problema é que nós tendemos a julgar pelo que vemos. Esperamos que Deus haja conforme a lógica humana, com grandeza visível, com sinais que impressionem os outros, e por isso acabamos ignorando aquilo que Ele já liberou. A porta que está aberta para você pode não ter aparência grandiosa, pode parecer comum, simples ou até pequena demais, mas não se engane com a embalagem. O que Deus coloca à sua frente, muitas vezes, está escondido à vista de todos, e apenas aqueles que têm discernimento conseguem atravessar. Esse silêncio não é abandono, é proteção. Deus não escancara o que é precioso. Ele conduz com cuidado para que você entre no tempo certo, no lugar certo e com o preparo necessário. É por isso que muitos não atravessam a porta. Eles não percebem o que já foi liberado, não reconhecem os sinais sutis que o céu deixa e perdem o momento de agir. Essa porta exige percepção, fé e coragem, porque ela só se revela para quem está atento, para quem está disposto a obedecer, mesmo sem evidências externas. O movimento sobrenatural de Deus acontece muitas vezes no discreto, no inesperado, no que não chama a atenção, mas que é essencial para o cumprimento da promessa. Pessoas que passaram pela porta sem perceber mais tarde reconhecem que o que parecia pequeno era, na verdade, o início de algo sobrenatural que determinou sua direção, suas conexões e sua vitória. O desafio é aprender a enxergar com os olhos espirituais, a ouvir com o coração e a confiar sem precisar de confirmações externas. Deus abre portas para aqueles que entendem que o sobrenatural quase sempre se manifesta silenciosamente e que a falta de barulho não significa falta de ação. Cada detalhe, cada pessoa, cada oportunidade, mesmo que sutil ou aparentemente irrelevante,
Faz parte do plano que Ele já desenhou para você. A porta está aberta, mas é preciso sensibilidade para atravessá-la. É preciso perceber que o mundo ignora, o céu já confirmou. E quando você finalmente atravessar, entenderá que o que parecia pequeno ou silencioso carregava em si a magnitude do que Deus preparou para a sua vida. Portanto, não subestime o que parece discreto, não espere grandes sinais, não julgue pelo barulho. Abra os olhos do Espírito, afine sua percepção, confie na direção do Senhor e caminhe com fé. A porta silenciosa é aquela que conduz ao sobrenatural, aquilo que só se revela plenamente a quem reconhece o mover invisível, a quem entende que o silêncio do céu não é ausência, mas sinal de que algo extraordinário está sendo cuidadosamente preparado para ser manifestado no tempo certo. O tempo da porta é diferente do tempo da promessa. Uma das maiores frustrações espirituais que muitos enfrentam é a incapacidade de diferenciar o tempo da promessa do tempo da porta. Deus pode prometer algo hoje, mas a porta que permitirá o acesso à manifestação dessa promessa se abrirá apenas no tempo dele, que não é o nosso. Entre a palavra liberada e a realização visível, existe um espaço chamado preparo, um período em que Deus trabalha no invisível, ajustando, lapidando, moldando cada detalhe da sua vida, da sua mente, das suas atitudes, das pessoas ao seu redor, para que, quando a porta finalmente se abrir, você esteja pronto para atravessá-la com fé, sabedoria e discernimento. Muitos interpretam o intervalo entre promessa e porta como atraso, esquecimento ou até abandono. Eles olham para o céu, veem silêncio e se perguntam se a palavra que receberam algum dia se cumprirá. Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais se move. O céu está alinhando cada peça, movimentando situações que você nem percebe, preparando pessoas, recursos, ideias e oportunidades que serão essenciais no momento da travessia. José, por exemplo, recebeu sonhos e promessas de Deus, mas precisou passar anos na prisão, enfrentar injustiça e isolamento antes que a porta para o palácio do Egito se abrisse. Davi foi ignorado, rejeitado e perseguido antes que a porta do reinado se manifestasse sobre ele. O que parecia demora ou injustiça era, na verdade, o tempo necessário para formar caráter, fortalecer a fé e alinhar cada detalhe para o cumprimento perfeito da promessa. Por isso, compreender que a promessa e a porta não seguem a mesma linha de tempo é essencial para não se frustrar, não desistir e não tentar forçar o impossível. A promessa é o início da esperança, mas a porta é o ponto de realização. E entre eles existe o processo de maturação espiritual, de aprendizado, de ajuste interno e de refinamento da fé. Aqueles que ignoram isso frequentemente se perdem, desistem ou tentam atalhos, enquanto o céu está apenas aguardando que o coração esteja pronto, que a mente esteja alinhada e que a fé seja fortalecida para atravessar com segurança. A porta correta não se abre antes do tempo certo, porque Deus não quer que você entre despreparado, correndo riscos ou desperdiçando oportunidades. Ele quer que você entre pronto para sustentar aquilo que Ele preparou. O tempo da porta pode parecer longo, silencioso ou até frustrante, mas cada instante é essencial para formar a percepção, a paciência, a coragem e a postura necessária para viver plenamente o que Deus prometeu. O céu opera com precisão absoluta e a espera não é passiva, é ativa. É tempo de observar, aprender, crescer internamente e se posicionar. O problema não é a demora da porta, mas a falta de compreensão daquilo que Deus está fazendo nos bastidores. Cada obstáculo, cada período de silêncio, cada sensação de estagnação tem um propósito: formar o terreno espiritual para que a manifestação da promessa seja plena e duradoura. O tempo da porta é uma escola, um laboratório de fé, paciência e discernimento. E quem entende isso não se desespera, não se frustra e não tenta acelerar processos que só Deus pode conduzir. Ele se mantém firme, obediente, atento ao mover do Espírito, percebendo que, quando a porta finalmente se abrir,
o sobrenatural se manifestará com intensidade e perfeição. A promessa nunca falha, mas a porta só se abre para aqueles que compreenderam o tempo divino, que permaneceram fiéis, pacientes e alinhados à direção de Deus, sabendo que cada dia de espera invisível é uma preparação para atravessar com segurança e viver a plenitude do que Ele já começou a realizar antes mesmo de você compreender completamente. Só entra quem está leve. A nova porta que Deus está abrindo não suporta o peso do passado. Muitas vezes, o que impede uma pessoa de atravessar o que o céu preparou não é a falta de oportunidades, a ausência de milagres ou a demora das circunstâncias. O que trava o acesso é o peso emocional, espiritual e mental que carregamos ao longo da vida. Mágoas, ressentimentos, orgulho, traumas, culpas, frustrações e expectativas frustradas se acumulam dentro do coração, criando uma carga que bloqueia a percepção, a fé e a disposição para entrar em novos ciclos. Deus não quer que você se esforce ou lute contra o passado para acessar o futuro. Ele quer que você se liberte, que entregue tudo ao Espírito, que se desfaça de qualquer fardo que não foi projetado para carregar. Jesus nos ensinou que devemos vir a Ele com um coração leve, porque só assim conseguimos experimentar descanso e caminhar sem tropeços. A porta que Ele abriu não é para quem se apega ao que já passou, mas para quem se posiciona no presente com liberdade e confiança. A leveza não é apenas emocional, é espiritual. Ela é fruto da fé ativa, do perdão liberado, da renúncia consciente e da obediência interior. Enquanto mantemos ressentimentos, enquanto insistimos em carregar mágoas, a porta permanece diante de nós, mas invisível aos olhos espirituais, como se estivesse trancada. O paradoxo é que a própria pessoa que se vê impedida de avançar é quem mantém a trava no lugar. Desapegar-se do que pesa não significa esquecer, mas permitir que o céu opere na reorganização do que precisa ser curado, ajustado ou liberado. Quem consegue entrar na porta do novo não é aquele que corre atrás de milagres, mas aquele que se tornou leve o suficiente para perceber o mover invisível, para enxergar o que ainda não tem forma e para caminhar sem resistência interna. É a leveza que permite ouvir a voz do Espírito em meio ao silêncio, perceber os sinais sutis que outros ignoram, enxergar o invisível e avançar com coragem. É a leveza que desbloqueia conexões, oportunidades, revelações e milagres que só podem ser experimentados por quem não carrega pesos desnecessários. Deus não quer que você carregue fardos humanos, expectativas quebradas ou inseguranças sobre o futuro. Ele quer que você se posicione com confiança, sabendo que a porta está aberta, mas só se atravessa com o coração e a mente leves, completamente disponíveis para receber o que Ele preparou. A leveza não é fraqueza, é força espiritual. É confiança em quem Deus é e não em quem você era, ou no que o passado tentou moldar em você. A porta que o céu abriu exige que você entre livre, sem correntes, sem bagagens, sem resistências internas. E quando você aprende a se libertar do peso que o prende, perceberá que cada obstáculo que parecia insuperável não era um limite, mas uma preparação para que você entrasse completamente apto a viver a plenitude do novo que Deus já começou a operar. Só entra quem está leve, quem se entregou, quem confiou, quem abandonou o que pesa. O sobrenatural só se manifesta plenamente quando o coração é leve e a mente está livre, permitindo que o Espírito conduza os passos através da porta que Deus abriu, sem obstáculos internos, sem medo, sem resistência, apenas com fé e obediência. A nova porta exige nova postura. Toda nova porta que Deus abre exige não apenas fé, mas uma postura adequada para atravessá-la. O novo de Deus não combina com a velha postura, com antigos hábitos, com mentalidades ultrapassadas ou com comportamentos que te mantêm preso àquilo que já passou. Entrar no novo não é apenas avançar fisicamente ou buscar oportunidades externas, é transformar internamente a forma de pensar, sentir e agir. Deus não entrega promessas maduras a corações imaturos,
nem abre caminhos para aqueles que insistem em agir como se ainda estivessem no ciclo anterior. O que ele oferece exige alinhamento completo do espírito, da mente e do coração. Muitos perdem a oportunidade do sobrenatural porque tentam atravessar a porta com a mesma postura que os manteve travados no ciclo antigo. A nova porta requer vigilância sobre pensamentos, atitudes, palavras e decisões. Ela pede um posicionamento que demonstra fé prática, coragem, discernimento e obediência. Postura não se limita ao exterior. Ela começa no interior, na forma como você enxerga, julga e se posiciona diante do que Deus está fazendo. Uma postura correta permite perceber o mover do Espírito, reconhecer sinais que os outros ignoram, tomar decisões alinhadas com o propósito divino e resistir às tentações de atalhos humanos que só atrasariam o cumprimento da promessa. É preciso ajustar a mente para enxergar além do que os olhos físicos permitem, dominar as emoções para não reagir precipitadamente, controlar atitudes para não comprometer o que o céu já preparou e, acima de tudo, alinhar a fé com a ação correta, mesmo quando ainda não há evidências externas. Entrar na nova porta exige coragem para deixar padrões antigos, desapegar-se de relacionamentos, hábitos ou pensamentos que já não servem mais, aceitar a instrução divina e permanecer firme mesmo diante de desafios. A postura correta permite que a fé não vacile, que o coração não seja enganado pelas circunstâncias e que a mente esteja preparada para compreender o que está além da visão humana. Quem não ajusta a postura corre o risco de atravessar parcialmente, de se desgastar, de falhar ou de perder a oportunidade de viver plenamente aquilo que Deus já liberou. A nova porta exige disciplina espiritual, humildade para aprender, paciência para esperar e determinação para caminhar com segurança. É uma prova de maturidade, porque o sobrenatural só se manifesta quando o indivíduo está alinhado interiormente, quando a mente e o espírito estão preparados para sustentar o novo, para agir de forma coerente e para permanecer firme diante das mudanças que se aproximam. Deus não abre portas apenas para que você entre. Ele quer que você entre e permaneça, que prospere e se estabeleça no novo com plenitude e segurança. A postura correta não é apenas externa, é o reflexo do coração, da mente e da fé alinhados com o propósito divino. Quem entende isso não teme, não se precipita, não compara, não se desespera. Ele caminha com discernimento, confiança e entrega, reconhecendo que a porta só se abre plenamente para quem está posicionado corretamente. A nova porta é também um teste e um convite para crescer, amadurecer e se tornar apto a receber aquilo que Deus já preparou antes mesmo de você existir. Portanto, ajuste sua postura, alinhe seu coração, molde sua mente e prepare-se para atravessar a porta que Deus abriu, porque ela só se manifesta plenamente quando você está verdadeiramente pronto para viver o sobrenatural que Ele reservou. A porta é estreita, mas o caminho é largo. Muitas vezes, quando Deus abre uma nova estação na vida de alguém, ela começa de forma tão sutil que passa despercebida. A porta que leva ao sobrenatural quase sempre parece estreita, limitada, pequena demais para aquilo que esperamos. Ela não se apresenta com grandiosidade, holofotes ou sinais visíveis que atraiam a atenção humana. A estreiteza dessa porta não significa limitação, pelo contrário. É a prova de que Deus começa pelo invisível, pelo discreto, pelo improvável, e só depois manifesta a plenitude. O que parece apertado, pequeno ou insignificante é, na verdade, o início de algo gigantesco, de um caminho amplo, abundante e transformador que se revela à medida que caminhamos em obediência e fé. Muitos rejeitam o início porque esperam resultados imediatos, sinais espetaculares e confirmações externas. Mas a glória do sobrenatural quase sempre se manifesta em etapas, começando pelo simples, pelo silencioso, pelo que os olhos naturais consideram pequeno demais para merecer atenção. Deus testa a perseverança, a paciência e a percepção espiritual no início, porque é nesse processo que Ele forma caráter, ajusta a fé e ensina a valorizar cada passo no caminho.
A porta estreita é como um filtro espiritual. Passam aqueles que têm fé para confiar no invisível, que têm paciência para esperar o momento certo e que têm discernimento para perceber sinais sutis do mover de Deus. Ela é seletiva, porque o que está do outro lado exige preparação, maturidade e posicionamento correto. O início pode parecer difícil, até desconfortável, mas cada esforço, cada passo, cada decisão tomada com fé contribui para a ampliação do caminho, permitindo que aquilo que começou pequeno se torne largo, seguro e abundante. Muitos olham para a porta estreita e veem limitação, mas Deus vê oportunidade. Ele sabe que os pequenos passos de hoje formam a base para a manifestação grandiosa de amanhã. Por isso é essencial manter a postura correta, o coração leve, a mente alinhada e os olhos espirituais atentos, reconhecendo que cada detalhe do processo tem propósito. A porta estreita exige coragem para entrar, disciplina para caminhar e fé para confiar, mesmo sem entender tudo. Aquele que atravessa a porta pequena, guiado pelo Espírito, descobrirá que o caminho se alarga progressivamente, que cada passo revela novos horizontes e que a abundância preparada por Deus supera qualquer expectativa. O que parece limitado no início é apenas o ponto de partida, e a verdadeira grandeza se revela na continuidade da caminhada, na persistência e na confiança absoluta no mover divino. O estreito é preparação para o largo, o invisível é prelúdio do manifesto, o silencioso antecede o sobrenatural. Quem compreende essa dinâmica não desanima com o início discreto, não se desespera com a falta de espetáculo e não ignora o potencial do que está por vir. Cada etapa da travessia é essencial, cada detalhe do percurso foi projetado pelo céu, e a recompensa para quem atravessa com fé é experimentar plenamente o que Deus já começou a fazer, vivendo a plenitude daquilo que só Ele poderia preparar. A porta estreita não é obstáculo, é teste, aprendizado, preparo e confirmação de que o que está do outro lado é grandioso, amplo e eterno. Quem atravessa finalmente entende que a largueza do caminho só se revela a quem entrou com fé, atenção, paciência e obediência. A porta de Deus te alinha com pessoas código. Quando Deus abre uma nova porta na sua vida, Ele não abre apenas acesso a lugares, oportunidades ou experiências. Ele também organiza conexões divinas que são essenciais para que você viva plenamente aquilo que Ele está preparando. Essas pessoas, que podemos chamar de pessoas código, não surgem por acaso. Elas foram cuidadosamente posicionadas no caminho daqueles que estão alinhados com o propósito divino. Cada pessoa que cruza sua vida neste momento pode carregar uma chave invisível, uma palavra, uma ação, um conselho ou até mesmo uma oportunidade que desbloqueia áreas da sua vida que permaneceriam travadas sem essa conexão. Deus sabe exatamente quem deve estar ao seu redor para que você avance, quem deve entrar em cena no momento certo para catalisar mudanças, acelerar processos e confirmar revelações espirituais. Mas é preciso discernimento, porque nem toda presença é enviada por Deus e nem toda relação que parece boa contém alinhamento divino. O Espírito Santo é o guia que permite reconhecer quais conexões são estratégicas e quais são apenas distrações, testes ou aprendizado. Aqueles que percebem isso atravessam a porta preparados, sem se desviar, sem perder tempo, sem se contaminar com influências que não correspondem ao plano divino. Além disso, essas pessoas código muitas vezes chegam com habilidades, recursos ou sinais proféticos que complementam aquilo que você já recebeu em espírito, formando um ecossistema de bênçãos que torna possível a manifestação completa do sobrenatural. A presença delas não é apenas casual, mas é parte da arquitetura divina da sua vida. É como se Deus estivesse construindo pontes entre as promessas e a realização, entre aquilo que Ele liberou em segredo e aquilo que se manifestará publicamente. E quando você entra na porta certa, alinhado com essas conexões, percebe que cada obstáculo anterior, cada momento de espera e cada experiência de isolamento tinha um propósito: preparar você para receber
reconhecer e caminhar junto com as pessoas corretas que Deus já colocou em sua rota. Essa sintonia não acontece por mérito humano, mas por fidelidade à direção do Espírito, por sensibilidade à voz de Deus e por disposição de obedecer mesmo quando os sinais externos não são claros. A nova porta que Deus abre é estratégica. Ela conecta você a pessoas que vão ativar áreas da sua vida que antes estavam adormecidas, desbloquear oportunidades que estavam ocultas e abrir caminhos que não seriam acessíveis sozinho. Por isso, é essencial desenvolver percepção espiritual, discernimento e sensibilidade para identificar essas chaves vivas. A porta de Deus não é apenas um acesso, ela é uma rede divina que conecta seu destino com os elementos, pessoas e situações que vão confirmar e acelerar aquilo que ele já começou a fazer. Se você atravessar sem perceber essa dinâmica, poderá passar por alto o que é essencial. Mas se você compreender, se abrir para o mover do Espírito e se alinhar com as pessoas código, perceberá que nada acontece por acaso, que cada encontro foi planejado e que o sobrenatural flui de maneira muito mais intensa e poderosa. Deus já levantou essas pessoas, já criou esses vínculos e já posicionou cada detalhe para que a sua travessia seja completa, segura e alinhada com a vontade dele. Reconhecer isso, caminhar em sintonia com o Espírito e valorizar cada conexão estratégica é a chave para experimentar o sobrenatural de forma plena, atravessando portas com fé, percepção e certeza de que você está no caminho que Deus preparou desde o início. Deus está usando o esquecimento como proteção. Muitas vezes, aquilo que parece esquecimento ou silêncio na sua vida não é abandono. É uma forma divina de proteção, um esconderijo estratégico do céu para que você não seja exposto a situações que ainda não está preparado para enfrentar. Deus sabe que existem portas que, se fossem abertas antes da hora, poderiam trazer perdas, danos ou desgaste espiritual. Por isso, Ele permite que você seja temporariamente esquecido, não pelo mundo, mas para que o sobrenatural se manifeste no tempo certo. O esquecimento, nesse sentido, não é rejeição, é preservação. É o período em que o céu trabalha nos bastidores, ajustando pessoas, situações e circunstâncias, preparando o terreno de forma invisível para que, quando o momento da manifestação chegar, tudo esteja alinhado com perfeição. Muitos se desesperam ao perceber que foram ignorados, que oportunidades desapareceram ou que não estão recebendo reconhecimento. Mas esse silêncio é um convite à fé, à paciência e à obediência. É o tempo de entender que a manifestação sobrenatural não depende do esforço humano, mas da ação divina que ainda não pode ser percebida externamente. José, na prisão, parecia esquecido e injustiçado, mas era exatamente nesse lugar que Deus preparava o terreno para que ele governasse o Egito. Davi foi ignorado e desprezado, mas Deus já estava desenhando sua ascensão ao trono. Cada situação de aparente esquecimento ou silêncio é, na realidade, uma intervenção estratégica. O céu trabalha mesmo quando tudo parece parado. O problema é que a mente humana interpreta o que não vê como ausência, enquanto o espírito entende que tudo está sendo movido no momento certo. Deus utiliza o esquecimento para proteger a sua identidade, para preservar a sua fé e para posicionar você de maneira que ninguém possa atrapalhar o cumprimento da promessa. Durante esse período, você pode se sentir invisível, sem reconhecimento, sem direção, mas isso faz parte do processo de alinhamento divino. Ele está reposicionando tudo de forma secreta para que, quando o momento chegar, você entre na nova estação já fortalecido, apto a manter o que está sendo entregue, sem interferência de antigos ciclos ou influências externas. O esquecimento é um espaço sagrado, onde Deus prepara o seu coração, limpa o caminho e cria oportunidades invisíveis que só se manifestarão quando você estiver pronto. Aquilo que parece estagnação, abandono ou rejeição é, na verdade, preservação, proteção e preparação para o sobrenatural que vai se revelar. Aprender a perceber o agir de Deus no silêncio é essencial,
É compreender que cada pausa, cada ausência de resposta, cada porta que parece fechada está sendo cuidadosamente coordenada para proteger o seu destino. Quando a porta finalmente se abrir, você entenderá que tudo aconteceu no tempo certo, de forma perfeita, e que o esquecimento não foi esquecimento do céu, mas cuidado divino, que manteve você seguro e pronto para receber o que ele já estava preparando em segredo, garantindo que nada fosse perdido, que nada fosse destruído e que a plenitude da promessa fosse manifestada de forma extraordinária e duradoura. O selo da porta é o nome dele, não o seu. A nova porta que Deus está abrindo na sua vida não é sobre exaltação pessoal, reconhecimento humano ou conquistas próprias. O selo que garante acesso, segurança e permanência nessa nova estação não está nas suas mãos, não depende do seu esforço, da sua habilidade ou da sua capacidade. Ele está no nome de Deus. Tudo que ele libera e abre é selado por sua autoridade, sua sabedoria e seu propósito. Quem tenta atravessar essa porta com orgulho, autossuficiência ou busca de glória pessoal, jamais alcançará a plenitude do que ele preparou. Isaías 43:19 nos revela que Deus faz algo novo, e essa novidade é completamente sobrenatural, independente das circunstâncias humanas e das limitações do entendimento natural. O que está do outro lado da porta só se manifesta plenamente quando reconhecemos que não somos nós quem abrimos, mantemos ou controlamos a porta, mas Deus. O selo divino garante proteção contra erros, preserva o destino, alinha tudo ao seu propósito e impede que influências externas ou humanas prejudiquem aquilo que ele preparou. Por isso, a fé, a obediência e a sensibilidade espiritual são fundamentais. Elas nos permitem perceber que a autoridade da porta pertence a Deus e que nossa função é entrar, caminhar e cooperar com o que já foi liberado no mundo espiritual. Muitos se frustram, tentam forçar situações ou se desesperam quando não entendem tudo o que acontece, mas o reconhecimento do selo divino traz paz, segurança e confiança. Aquele que entende que a porta é selada pelo nome de Deus, caminha com certeza, sem pressa, sem medo, sem ansiedade, porque sabe que nada do que é terreno ou humano pode interferir no cumprimento da promessa. Essa consciência muda a forma de viver o processo, elimina a pressa, insegurança e a necessidade de comprovar algo para os outros. A porta aberta por Deus não é para testes humanos, mas para a manifestação do sobrenatural que ele já começou a operar. Reconhecer que o selo é dele e não nosso permite atravessar com segurança, viver com leveza e perceber que cada etapa, cada detalhe, cada oportunidade já está planejada para sustentar o que está por vir. O sobrenatural se manifesta plenamente quando entendemos que não dependemos de força própria, de contatos ou habilidades, mas da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra e abrir portas de acordo com o propósito divino. Aquele que confia nesse selo caminha sem tropeços, sem pressa, atento às direções do Espírito e preparado para receber tudo que ele preparou de forma estratégica, ordenada e sobrenatural. O selo de Deus não é apenas proteção, é garantia de que cada movimento, cada ação e cada manifestação estão alinhados com a vontade dele. Ao atravessar essa porta, você percebe que tudo foi planejado, que não há coincidências e que sua vida está sendo conduzida por um propósito eterno, com autoridade, segurança e alinhamento divino. Reconhecer isso é viver a plenitude do sobrenatural. Entender que o novo que se manifesta não depende do humano, mas da soberania de Deus, e permitir que ele conduza cada passo, cada decisão e cada ação com perfeição, trazendo a realização completa de tudo que ele prometeu e selou para a sua vida. Amém.